Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo unicelular para a espécie dominante no planeta. O advento da era nuclear pode ter acelerado o processo de mutação. Indivíduos com habilidades extraordinárias podem já estar entre nós. A mutação é um ingrediente crítico na receita da evolução. A mutação gera diferenças de variação entre indivíduos. A mutação gera variação. A mutação é a chave da evolução. As mutações podem ter evolução. O que é fato e o que é ficção aqui? As mutações são realmente a chave para a nossa evolução? Pense nisso. Na vida real, mutações genéticas significativas não criam superpoderes, elas criam super desafios. Às vezes, essas mutações são até fatais. Essa é a realidade. E, no entanto, somos informados de que mutações aleatórias, com orientação da seleção natural, inventaram e modificaram geneticamente cada característica de cada organismo vivo. Mudanças nas instruções da vida acontecem mais ou menos aleatoriamente. A mutação gera variação. Os biólogos evolucionistas afirmam que mutações aleatórias acumuladas ao longo do tempo acabaram produzindo as características da vida. Se for esse o caso, zilhões de transmutações ao longo da história da vida levaram à invenção do voo e da visão, dos sistemas imunológico e reprodutivo, e até mesmo de seres conscientes com a capacidade de amar, raciocinar, criar arte e distinguir o certo do errado. No entanto, agora não precisamos mais confiar em alegações especulativas. Por meio de experimentos, podemos realmente observar mutações e ver o que elas estão fazendo para orientar a evolução. O bioquímico Michael Br passou grande parte de sua vida pesquisando e estudando mutações, certo? Nos últimos 50 anos, métodos foram desenvolvidos para rastrear mutações, mudanças no DNA no nível mais molecular. Agora podemos observar a evolução em tempo real. Desde 1988, o biólogo Richard Lansky vem conduzindo um dos maiores experimentos evolucionários já feitos. Ele começou uma cultura de bactérias chamadas E. coli crescendo em seu laboratório. E como elas se reproduzem tão rapidamente, agora elas já passaram de 60 mil gerações. E isso é cerca de 1,5 milhão de anos de vida humana. Portanto, estamos falando de números grandes o suficiente para ver algumas mudanças sérias, se mudanças sérias pudessem acontecer. Em seu trabalho, ele viu muitas mutações benéficas surgirem. Mas acontece que a grande maioria das mutações estava em genes pré-existentes e elas quebraram ou degradaram os genes. Então, as bactérias estavam evoluindo, melhorando mais por involução do que por evolução. É difícil entender como quebrar um gene pode ser benéfico ou útil. Pense desta forma. Suponha que você tenha um carro e a coisa mais importante para sua sobrevivência agora seja o consumo de combustível. O que você poderia fazer para melhorar o consumo de combustível do seu carro rapidamente? Uma coisa que você poderia fazer é arrancar o banco traseiro e jogá-lo fora. Os bancos traseiros são úteis, mas se sua vida dependesse de você conseguir um consumo de combustível melhor agora, isso seria uma melhoria benéfica. O problema com isso para a teoria de Darwin é que arrancar o banco traseiro de um carro não lhe diz como fazer um banco traseiro. A teoria de Darwin precisa mostrar que os organismos podem melhorar construindo coisas. E é isso que tem faltado neste experimento fantástico. Este famoso experimento com E. coli mostra que trilhões de mutações aleatórias não são capazes de construir nada novo. Em números, este experimento com E. coli é gigante, mas é ofuscado pelo tamanho de um experimento natural envolvendo humanos infectados com malária. Todos os anos, cerca de 1 bilhão de pessoas contraem malária. Isso é 1 bilhão de vezes 1 trilhão de células que são produzidas a cada ano no planeta. Nas últimas décadas, os cientistas estudaram exaustivamente a malária. Eles viram como ela desenvolveu resistência a vários medicamentos usados para tratá-la. Mas o mais interessante é o que os cientistas não viram. Não havia novas máquinas moleculares, nem novos genes, e ainda assim havia tantas chances. A teoria da evolução teria previsto que você obteria algo realmente impressionante com isso, mas não foi visto.
E não é só malária, não é só E. coli. O padrão é generalizado. Para BR, isso levanta uma séria bandeira vermelha para a teoria da evolução. A descoberta de que muitas mutações benéficas são, na verdade, mutações destrutivas ou degradantes coloca uma enorme chave inglesa na teoria darwiniana. O mecanismo de mutação aleatória e seleção natural de Darwin não só não consegue construir sistemas complexos, como também tem uma forte tendência a degradá-los. Isso significa que mutações benéficas, que nos ensinaram que são os blocos de construção da evolução, não mostram capacidade observável de construção ou invenção. Vemos que, em sua esmagadora maioria, as mutações boas surgem da quebra de genes antigos. Portanto, você não está criando algo novo, está jogando fora algo que já tinha. Vemos isso em bactérias, vemos isso em mamíferos, vemos isso em pássaros, vemos isso em todos os lugares que foram analisados até agora. Essas evidências científicas entram em conflito total com a teoria da evolução, e é por isso que o público nunca ouve falar sobre isso. Apenas alguns cientistas corajosos se dispuseram a falar, como Lynn Margulis, me ensinaram repetidamente que o acúmulo de mutações aleatórias levava à mudança evolutiva, levava a novas espécies. Eu acreditava nisso até procurar evidências. Então, se as mutações não são os blocos de construção da evolução, o que pode explicar a invenção de coisas novas como a célula, o olho ou o voo? Nas aves, encontramos todos os tipos de características interdependentes surpreendentes que parecem orquestradas para o voo. Sabemos por experiência própria o quão difícil é obter uma máquina voadora e o que é necessário para construí-la. Observamos coisas como propósito e função vindo de fontes inteligentes, não de processos materiais cegos. Então, quando vemos design, engenharia e arte em toda a natureza, não deveríamos estar procurando um designer, um engenheiro, um artista capaz de moldar o que vemos. Não somos materialistas. Vemos a alma humana. Sentimos amor. Vivemos com propósito. Lutamos por justiça. Somos a maioria silenciosa. E não seremos mais silenciosos.